Esse robô gradiente linear, que vou mostrar para vocês agora, tem tudo o que você precisa. Ele faz entradas baseadas em pontos importantes como máximas e mínimas da semana, do dia anterior, e também faz entradas baseado em retrações de Fibonacci, VWAP Bands, e ainda tem uma boleta para você fazer sua própria análise e entrar em qualquer região do gráfico. Bom, antes de mostrar as entradas no backtest, vamos explicar os parâmetros de configuração do robô. Quem quiser saber mais detalhes sobre esse robô, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com um curso em que eu mostro como esse robô foi feito passo a passo do zero. Bom, o primeiro parâmetro é a quantidade de lotes. Esse outro parâmetro é o tamanho do stop loss em pontos. E o próximo é o tamanho do take profit em pontos. Esse outro é o intervalo entre as entradas. Isso significa que o robô vai ficar fazendo o gradiente linear na região de 1000 pontos entre o ponto de entrada até o stop. E o intervalo entre as entradas é de 250 pontos. Nesse caso, o robô vai aumentando a quantidade de contratos a cada 250 pontos quando o preço vier contra e vai reduzindo a quantidade a cada vez que o preço respirar 250 pontos a favor da minha posição. Enquanto o preço fica na região entre o ponto de entrada e o stop, o robô vai realizando parciais, aumentando e aliviando o tamanho da posição até bater a meta financeira definida nas configurações ou até mesmo se o preço atingir o alvo maior. Esse outro parâmetro é o trailing stop. Se o valor desse parâmetro for 100, por exemplo, o robô vai mover o stop loss para ficar encostado na barra que fechar com um corpo de no mínimo 100 pontos. Se tiver vendido, o stop é movido para o topo da vela de força. Se tiver comprado, o robô move o stop para o fundo da vela de força. Esse outro parâmetro é o número mágico, que só é utilizado quando temos várias instâncias do mesmo robô rodando em vários gráficos diferentes. Se for esse o seu caso, é recomendável que cada instância do robô tenha um número mágico diferente. Nesse parâmetro, vamos definir qual a estratégia o robô vai seguir para fazer as entradas. Esses outros parâmetros só são válidos para a estratégia que vai entrar nas retrações de Fibonacci. Esse primeiro parâmetro define quantas velas vou considerar para traçar as retrações de Fibonacci. Se eu escolher 50, por exemplo, o robô vai ler as últimas 50 velas e vai contar o número de velas de baixa e de alta. Se o número de velas de alta for maior, o robô vai entrar comprado. Ele vai procurar apenas por 1, 2, 3 de compra nas retrações. Se o número de velas maior for de baixa, a lógica vai se inverter. Ele vai procurar 1, 2, 3 de venda nas retrações e só vai entrar vendido. À medida que esse balanceamento entre as velas se inverte, o robô automaticamente troca a cor das retrações, indicando visualmente se vai entrar comprado ou se vai entrar vendido. Se passar o cursor do mouse em cima da retração, vai aparecer a legenda dizendo se é retração de compra ou se é retração de venda. Esse último parâmetro vai definir a amplitude mínima para o robô traçar a Fibo. Nesse exemplo, o valor desse parâmetro é de 1000. Isso significa que o robô vai traçar a Fibo se o mercado expandir pelo menos 1000 pontos. Os outros parâmetros são apenas para definir o limite financeiro diário e o horário para abrir e encerrar as operações do dia. Vamos testar a estratégia retrações de Fibo e ver no gráfico como ela se desenvolve. Aqui já podemos ver as retrações em vermelho. Isso significa que das últimas 50 velas, a maioria é vela de baixa. Então o robô só vai procurar por venda nesse caso. Aqui o robô fez uma venda na retração de 50%, porque teve um 1, 2, 3 de venda aqui nessa retração. O topo dessa vela vermelha é maior que o topo das outras duas velas da esquerda e da direita. Nesse momento aqui, o robô ativou o trailing stop porque fez uma vela de força a favor da posição. Nesse caso, ele puxou o stop para o topo da vela de força. As linhas do gradiente linear continuam aqui em cima, mas como o trailing stop foi ativado, se o mercado subir e bater no stop, a operação é encerrada e o robô não vai mais fazer o gradiente linear nessa região.
À medida que vão surgindo outras velas de força a favor da minha posição, o robô vai descendo o stop para conseguir pegar o máximo de pontos possível quando o mercado se movimentar em direção ao alvo. Nesse caso aqui, o robô zerou a operação porque atingiu o limite de horário definido nos parâmetros. Nesse exemplo, o robô estava programado para encerrar as operações depois das 16 horas. Aqui teve uma compra na retração de 61.8. O robô subiu o stop, o mercado voltou, bateu no stop e encerrou a operação. Depois, uma venda aqui na retração de 31.2. O robô desceu o stop, o mercado voltou, bateu no stop e zerou no lucro. Nessa venda, o preço voltou para a região de defesa. O robô fez várias operações na zona de defesa até bater a meta, atingindo o limite financeiro de gain. Agora vamos fechar o backtest e testar a estratégia máximas e mínimas. Nessa operação, o preço voltou com muita força e atingiu o limite financeiro de loss. Foi uma venda na máxima do dia anterior. Aqui foi uma compra na mínima da semana. O robô puxou o stop para cima, o preço voltou e zerou a operação. Aqui foi outra compra. Agora vamos testar a entrada VWAP Bands. Aqui o robô vai entrar vendido se o preço subir 0,33% acima da VWAP e entra comprado se o preço cair 0,33% abaixo da VWAP. Esse valor de 0,33 pode ser alterado nos parâmetros do robô. Aqui o robô entrou vendido no nível acima, depois uma compra no nível de baixo. Eu vou desligar o Trail Stop para a gente conseguir ver melhor o robô defendendo as regiões sem ficar movendo o stop. Para desativar é só deixar o valor desse parâmetro zerado que o robô vai desconsiderar automaticamente as regras para mover o stop. Agora a gente consegue ver melhor o robô defendendo essa região de preço. Essas linhas verdes aqui pontilhadas são os alvos mais curtos. O alvo mais longo fica aqui em cima. Aqui o robô ficou defendendo, mas o preço voltou e bateu no stop. Mas o robô entrou de novo porque ainda estava na região de compra e ainda não tinha atingido o limite diário de loss. Agora o preço foi a favor da operação e atingiu o alvo maior. Aqui na estratégia, se a gente escolher a opção todas, o robô vai considerar todas as estratégias e vai abrir a operação no primeiro sinal de entrada que aparecer. Além dessas três estratégias, se preferir, você pode fazer a sua própria análise e utilizar uma boleta para fazer a entrada em qualquer região do gráfico. A entrada pela boleta funciona com gatilhos de compra e de venda em uma região específica do gráfico. Se você identificar no gráfico uma região importante de compra ou de venda, você pode deixar um gatilho nessa região e deixar o robô ligado com o gatilho ativado. Quando o preço passar pelo gatilho, o robô entra a mercado e ele já coloca automaticamente o alvo, o stop, no lugar certo e faz as marcações do gradiente linear de acordo com os valores definidos nos parâmetros. Se o gatilho for de compra, o robô entra comprado e se o gatilho for de venda, o robô vai entrar vendido. Agora vamos rodar um backtest mais longo na estratégia de FIBO. Eu vou desmarcar aqui essa opção para não mostrar o gráfico no backtest. Aqui nessa aba gráfico podemos ver a evolução da curva de capital. Quando a execução do backtest é finalizada, podemos ver o resultado no relatório do backtest. Aqui na parte de cima mostra o lucro líquido total do período. Aqui embaixo mostra os ganhos máximos consecutivos e as perdas máximas consecutivas durante o período do backtest. Aqui na parte de baixo podemos ver o gráfico da relação lucro-prejuízo separados por mês e dia da semana. Essas barras azuis são os lucros e as barras vermelhas são o prejuízo. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!